Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cala a Boca Thiago. Eu sou o TH Magaldi e voltamos hoje para mais um vídeo do nosso querido quadro de perguntas e respostas. Como sempre digo, eu deixei lá na aba comunidade um post para que vocês mandassem as suas principais dúvidas sobre o universo das crônicas e eu tenho selecionado algumas dessas melhores dúvidas para responder em vídeo aqui no canal. Esse já é o sexto vídeo dessa última leva de novembro e dezembro e é o penúltimo vídeo também. Mas, caso você não tenha sido lido, caso a sua pergunta não tenha sido escolhida, fique tranquilo porque eu sempre volto com esse quadro aqui no canal no decorrer do ano, então você terá novas oportunidades de ser respondido. E pode ser que eu já tenha respondido alguma dúvida sua num dos outros vídeos dessa leva, né? Tem mais 5 aí pra você conferir, caso você não tenha visto, então pode dar uma olhada nos outros vídeos, às vezes eu já te respondi e você nem percebeu. Esse vídeo aqui é o penúltimo vídeo, então vai ter só mais um dessa leva de perguntas e respostas, mas esse vídeo vai ser, esses dois últimos vídeos vão ser um pouco diferentes. Nesse vídeo aqui eu não vou responder as dúvidas dos membros, eu vou responder só as dúvidas que vocês mandaram, né, a última leva que eu escolhi das dúvidas que vocês mandaram, e por outro lado, no vídeo que vem, no sétimo e último vídeo, eu vou responder só as dúvidas dos membros, porque dessa vez teve muita dúvida dos membros, o grupo de membros cresceu muito esse ano, graças a Deus, então a galera mandou bastante dúvidas, então eu vou fazer um vídeo especial só para responder a última parte de dúvidas dos membros. Mas no vídeo de hoje, por outro lado, eu vou responder só as dúvidas da comunidade aqui do canal. Então, sem mais delongas, já deixa o like, se inscreve e bora para as respostas. Ah, talvez vocês percebam que o meu olho tá um pouco inchado, esse aqui, né? Não sei o que aconteceu, gente. Meu olho tá mal, acordou mal. Eu também tô sem minha mão do rei, porque eu não sei onde ela tá. E eu tô com preguiça de procurar. Eu tô atrasado, eu tenho que viajar pro aniversário do meu sobrinho. E é isso. Hoje a gente vai meio que no modo freestyle, tá bom? O Matheus Freitas perguntou: o Jon Connington sabe que o jovem Griff é um Blackfyre? O Jon tinha o Rhaegar como irmão e eu penso... irmão. E eu penso que é por isso que ele cuida também do jovem Griff. Ou será que... O que será que aconteceria se ele descobrisse a verdade? Às vezes eu fico pensando se os livros irão mesmo revelar que o jovem Griff é Blackfyre, pois eles nem mesmo parecem estar com a posse da espada. Os livros podem revelar num diálogo do Varys, por exemplo, né? O Varys contando pra alguém que é tudo mentira, que ele é Blackfyre. Ou, enfim, alguma outra cena. Talvez... O pessoal fala, né, sobre a ideia do jovem Griff tentar montar um dragão e não conseguir, algo assim. Realmente, talvez os livros nunca revelem se o jovem Griff é Blackfyre ou não, né? Talvez isso nunca aconteça, talvez seja uma questão de contexto. Por exemplo, a Daenerys acabar matando o jovem Griff e considerar que ele é o dragão do Pantomimeiro, daí um falso dragão, por consequência. Então pode ter algo relacionado a isso. Na biblioteca de Cushing tinha alguns rascunhos que deixavam mais claro, alguns trechos que deixavam mais óbvio que o jovem Griff é um Blackfyre. E, então por isso que é quase canônico, mas... de fato, talvez nos livros, diretamente, eles nunca revelem. Fique uma coisa mais subentendida. Agora, se o Jon Connington cuida do jovem Griff porque muito provavelmente ele era totalmente apaixonado no Rhaegar. Essa é a interpretação mais viável. E se ele sabe que o jovem Griff é Blackfyre? Eu acho que não. Eu acho que ele não sabe. Ele realmente acredita que o jovem Griff é o filho do Rhaegar mesmo. O jovem Griff também acredita nisso. E é o suficiente. Acho que o Jon Connington nunca vai descobrir a verdade. E talvez nem o jovem Griff descubra de fato a verdade sobre sua origem. O Kayanizo mandou a seguinte dúvida também. Oi Thiago, tudo bem? Tem uma dúvida referente à herança. Quando o Lorde morre, o seu castelo e terras passam a seus filhos, certo? Se o Lorde for protetor de uma região, a responsabilidade também passa ao descendente? Mas é aí que me pergunto, o que acontece quando temos um descendente herdeiro de 2 castelos ou regiões diferentes? Bom, aí ele vai dar um exemplo aqui do Robb Stark. Robb, por exemplo, foi coroado rei do norte das terras fluviais por ser descendente dos Starks e dos Tully. Só para comentar isso, né? Não necessariamente o Robb foi coroado rei das terras fluviais por ser descendente dos Tully. Claro que tem uma correlação, mas o fato foi muito mais a questão do contexto ali do Robb estar nas terras fluviais, dele estar das terras fluviais e dos Starks estarem juntos numa guerra contra os Lannisters e contra o Trono de Ferro. De ter uma relação ali do Robb ser um Tully também, claro, mas foi muito, acho que pelo contexto, né? Muito mais pelo contexto do que necessariamente pelo Robb ser um descendente dos Tully, né? Até a coroa do Robb é uma questão nova, né? Já havia reis Starks antes, mas o Robb foi um rei, um tipo de rei diferente que nunca tinha existido antes, né? Que é o rei
do Norte e do Tridente juntos, né? Essa correlação de reinos nunca tinha acontecido antes na história de Westeros. Então é interessante que o Robb foi um rei novo nesse sentido. O que aconteceria caso a Guerra dos Cinco Reis não tivesse acontecido e o Edmure não existisse? Quando o Rooster Tully tivesse morrido, Correhill teria sido herdado pelo Robb, ele teria que escolher entre herdar Correhill ou Winterfell, poderia herdar os dois, seria passado ao Bran. Caso seja esse o último caso, o que aconteceria se o Robb não tivesse irmãos? Porque imagino que seria passado a Lysa, mas aí o Robert Arryn já era herdeiro do Vale também. Ou simplesmente é ignorada a pretensão nesses casos e a herança passa para outros parentes, como por exemplo o Peixe Negro. Então o que o Kayane quis trazer aqui é a ideia de vamos supor que não aconteceu a Guerra dos Cinco Reis e o Edmure Tully morre e aí o Hoster Tully morre também. Para quem que vai Correhill? Caso não tenha herdeiros diretos do Edmure, por exemplo. E aí ele ponta aqui, que poderia, indo para as filhas do Lord Hoster Tully, teria a Catelyn, que é mais velha que a Lysa, e aí tem o ramo da Catelyn, né, que é o Robb, o Bran, né, e assim por diante. Nesse caso, passaria para quem? Eu acho que nesse caso passaria para o Bran. Acho que o Bran seria o herdeiro, depois do Edmure, o Bran poderia ser o herdeiro de Correhill. Mas eu acho que nesse caso o Brynden Tully, o Peixe Negro, também tem uma pretensão. Eu acho que esse seria um bom caso para ser resolvido, talvez com base numa decisão do Trono de Ferro, né? Que é um caso um pouco parecido com o que a gente viu lá na Dança dos Dragões, em House of the Dragon também aparece, né? Que quando o Corlys Velaryon fica muito ferido, machucado em um determinado momento, pouco tempo antes da guerra começar, existe uma discussão, né? Se o Lucerys poderia herdar Deriva Marca ou se seria eu acho que na série é o irmão do Corlys Velaryon e nos livros é um sobrinho do Corlys Velaryon. Porque nesse caso de House of the Dragon não é exatamente igual ao que você traz aqui, porque havia uma acusação de bastardia dos filhos da Rhaenyra. Então é por isso que os Velaryon não queriam que o Lucerys assumisse o trono, o posto de Deriva Marca, porque ele não seria um Velaryon de verdade, ele seria um bastardo. Havia toda essa discussão. Mas pode ver que mesmo a filha do rei, né, um neto do rei, ainda teve que passar por uma audiência para disputar o trono, para disputar uma pretensão com um outro parente. Então, eu acho que nesse caso, se o Hoster Tully morre, o Edmure morre e o Edmure não tem herdeiros, eu acho que haveria uma disputa entre o Brynden Tully e o Bran, por exemplo, para ver quem ficaria com Correhill. E nesse caso, claro que ali com os Tully a gente percebe que existe uma relação de amor, né, entre a família Tully ali, do Peixe Negro com a Catelyn e tudo mais, mas acho que seria um caso a ser discutido, né, talvez até para os senhores das terras fluviais poderiam se perguntar, a gente prefere o Peixe Negro ou a gente prefere o Bran, né? Então poderia ter discussões nas terras fluviais referentes a isso, seria algo a ser disputado e talvez o Trono de Ferro tivesse que escolher quem fica com o território. E eu acho que esse é o tipo de situação que poderia gerar guerras, por exemplo. Caso fosse um cenário onde o Peixe Negro fosse ruim e ele quisesse usurpar o Bran ou realmente disputar de forma direta o trono de Correhill. Estou chamando trono aqui, né? Mas no caso é o domínio de Correhill com o Bran, poderia ter uma grande disputa, né? Poderia ter casas das terras fluviais que apoiassem o Peixe Negro, casas que apoiassem os Starks, e poderia gerar guerra por conta disso. É um bom exemplo de uma treta política que deve acontecer aos montes na história de Westeros, e nem sempre a gente sabe, porque o George R. R. Martin acabou não dando tanta atenção para esses casos menores, mas é um tipo de disputa política bem plausível de acontecer. Eu acho que a disputa ficaria realmente entre o Bran e o Peixe Negro. Claro que poderia até aparecer outros pretendentes, outros parentes, filhos bastardos do Edmure poderiam surgir do nada e falar assim, não, a gente merece o assento. Muita coisa poderia acontecer, as casas às vezes têm contatos, né, de parentesco com casas menores, de casamentos antigos, poderia surgir sobrinhos do Hoster Tully também pedindo pelo trono, e aí acho que isso poderia ser decidido com guerra ou por uma decisão definitiva do Trono de Ferro que poderia interferir na situação. Mas o ponto todo sempre se acha alguém, né? Se procura sempre o parente, via de regra, homem mais próximo, e se não tivesse, se a casa realmente for extinta, muitas vezes o Trono de Ferro encontra uma outra casa para assumir o posto, né? Para dominar.
Mas esse é o tipo de caso político que vai muito do caso a caso. Você deu um exemplo bem hipotético. Mas se o Edmund morresse? E se o Robb? Daí passa por... Mas e se o Robb não tivesse irmãos? Daí depende, acho que, de caso a caso, né? Mas eu acho que a questão seria resolvida muito através de ou procurar sempre o parente mais próximo, o homem, ou o Trono de Ferro decidir, e é o tipo de cenário que causa intrigas mesmo, causa disputas, conflitos, guerras e assim por diante. Mas se o Robb não tivesse irmãos, acho que iria pro Brynden Tully, que junto com o Bran, num cenário em que o Bran existisse, seriam os dois principais candidatos, né, a disputar o castelo de Correrio. Seria curioso, né? Será que a Catelyn, vamos supor, o Bran é escolhido pelo Trono de Ferro também para ser o herdeiro de Correrio. Será que a Catelyn iria morar em Correio com o Bran e o Ned ficaria no norte? Eles se separariam? Seria curioso de ver isso acontecendo, né? Caminhos que a história poderia ter seguido se o George R. R. Martin quisesse trabalhar um contexto diferente na obra dele, né? E isso é muito legal, né? Quando os mundos de fantasia são vivos o suficiente pra gente pensar em outras possibilidades que o autor poderia ter explorado, por exemplo. Eu acho que isso é muito interessante. O Beater manda aqui. Vi um post com uma cena da série, do Joffrey conversando com a Cersei sobre a coroa ter seu próprio exército subordinado ao rei, sem depender dos vassalos. Isso realmente faz sentido. Porque os reis Targaryen nunca tiveram a ideia de formar pelo menos uma tropa de elite, mesmo que limitado, ou algum tipo de força subordinada a apenas eles, principalmente após terem perdido os dragões, uma espécie de guarda pretoriana. Não é uma ideia absurda, visto que o próprio Corvo de Sangue tinha uma guarda pessoal, os chamados Dentes de Corvo. Lógico, o rei ainda dependeria dos vassalos, mas você ter uma força de elite mesmo, que pequena, que obedece apenas ao rei pronto para a batalha, ainda seria um grande diferencial, estilo Sardaukar, do Imperador Corrino no universo de Duna. Qual a sua opinião, Thiago? Bom, tem mais de um ponto a se considerar. Porque ele não tinha uma espécie de guarda pretoriana. O rei tem a guarda real e tem também a patrulha da cidade, que querendo ou não, acaba sendo uma espécie de guarda especial que está sob a autoridade do rei de Westeros, né? Porque fica ali na cidade de Porto Real. E o rei pode aumentar essa guarda sempre que for necessário. E é um exército que não é desconsiderável. Apesar de Porto Real ter um tamanho gigante para uma cidade de 500 mil habitantes, e acho que a patrulha da cidade tem o quê? Uns 2 mil soldados, via de regra. Mas é um número que o rei de Westeros, né, que governa Porto Real, pode aumentar se ele achar necessário. Fora que, querendo ou não, ele tem uma espécie de exército particular que são as Terras da Coroa, que são vassalos que estão diretamente sujeitos ao rei de Westeros também. Mas eu acho que o mais importante a gente considerar é que, nesse caso, nesse modelo em que o Martin está pegando de vassalagem, ele é um modelo que, nesse caso, se baseia um pouco no modelo medieval. É claro que quando a gente fala sobre a Idade Média, a Idade Média não foi igual em todos os lugares e a Idade Média durou 1000 anos. Ela não foi igual durante os 1000 anos. Tiveram muitos processos políticos, sociais diferentes, né, tecnológicos diferentes durante a Idade Média. Não foi um período... A ideia de que a Idade Média foi uma idade das trevas e que não houve nenhuma evolução, isso é mentira, né, do Renascimento e mentira do Iluminismo. A Idade das Trevas teve várias evoluções, especialmente no campo militar, e muitas evoluções sociais também, e políticas. E ela não foi uma coisa só. Mas esse modelo de vassalagem foi um modelo predominante na Idade Média, onde a gente não tinha o conceito de estados nacionais. O feudalismo ele não traz tanto esse conceito de nacionalidade. Havia uma relação muito maior da ideia do rei e o espaço onde o rei tem súditos. Eu sei que é um pouco abstrato, talvez, de explicar aqui, num vídeo rápido sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, num vídeo de história, mas fato é que essa relação de onde o rei tinha súditos era o território dele, e não necessariamente onde o país existia. Né? Era uma relação muito mais direta da coroa com os seus súditos do que uma relação de Estado nacional, de fronteiras de um Estado nacional. A lógica do feudalismo é um pouco diferente da lógica que a gente tem hoje com o nosso país. Então, por conta disso, esse modelo do rei não ter um exército nacional, um exército próprio, apesar de Roma já ter isso de certa forma, já ter exércitos profissionais, é um tipo de modelo que o Martin escolheu porque segue um pouco o modelo medieval. Aí você se pergunta, por que os reis da Idade Média não tinham um exército próprio também, um exército independente, não precisavam dos vassalos? Porque eles, né, na época, as condições sociais, talvez, a lógica de como se sustenta isso, não foi plausível na Idade Média.
O conceito de Estado Nacional só se formou muito tempo depois, por várias questões, por vários processos que tiveram que acontecer para sair do feudalismo até um Estado Nacional. E o Westeros meio que não passou por essa evolução. Aí tem que pensar que, do mesmo jeito que o Westeros não tem armas de fogo, porque não passou por vários processos tecnológicos para ter arma de fogo, o Westeros também, teoricamente, nesse contexto que o Martin cria, não passou também por vários processos políticos para formar, por exemplo, a lógica de um Estado nacional. E a gente sabe que isso tem, porque o Westeros é o continente, não é nem o nome do país. O país se chama Sete Reinos, mas até o nome do país dá a ideia de algo não unificado, né? Então, o Westeros não passou por essa construção de um Estado Nacional. Se, por exemplo, a Daenerys chegasse, governasse e acabasse com o sistema político de Westeros, mudasse completamente, ela poderia, por exemplo, criar um Estado Nacional Targaryen. Mas aí você tem que pensar, você tem um exército próprio. Você vai sustentar esse exército como? Esse exército não corre risco de ficar ocioso? Ou você vai fazer uma guerra constante, um estado de guerra constante para ficar suprindo esse exército e para justificar um gasto contínuo com esse exército? Tem muitas questões de pormenores que interferem, né, até nessa formação de um exército próprio. Claro que talvez o rei de Westeros pudesse fazer uma guarda menor, como os Dentes de Corvos, que seria, sei lá, 200, 300 soldados, para ser um exército particular. Mas qual seria o uso desse exército particular? Porque para proteger o rei meio que já serve, já tem a guarda real. Para lutar, 200 soldados, não sei quanta diferença faria, mesmo que fosse uma tropa de elite, que diferença faria, né? Sem contar que, teoricamente, o rei de Westeros não participa de muitas batalhas, né? Via de regra, acaba com uma rebelião aqui ou ali, mas uma vez que o Westeros foi conquistado na base dos dragões, né, por muitos anos os dragões foram essa força de elite da casa Targaryen, né? Depois de um certo período, não sei, teoricamente o reino já estava conquistado. Se talvez o Westeros quisesse atacar Essos, daí começar a conquistar lugares em Essos, aí talvez um exército profissional, unificado e permanente fosse uma ideia que fizesse mais sentido. Mas no momento em que você já tem o seu território consolidado, talvez perca um pouco da necessidade de um exército próprio. Talvez até os senhores de Westeros fizesse mais sentido ter um exército particular, porque eles sim precisam o tempo todo acabar com revoltas, né? Então, tipo, via de regra, eu acho que é muito mais trabalho dos Starks de Winterfell acabar com revoltas do norte do que necessariamente o Trono de Ferro, porque pro Trono de Ferro mobilizar tropas e ir até o norte é muito trabalhoso. Então, o Senhor de Winterfell tem que estar pronto para acabar com rebeliões. Então, talvez o Senhor de Winterfell ter um exército fizesse mais sentido. Mas se o Senhor de Winterfell tem um exército próprio particular, para ele se revoltar contra o Trono de Ferro seria ainda mais fácil. Então, entendeu? Então, sempre tem pormenores políticos, assim, que eu acho que são muito interessantes. Acho que a sua pergunta é muito legal. Eu lembro dessa cena na série. É uma cena que eles acabaram de chegar em Porto Real e o Joffrey tá meio bravo, né? Por conta da mordida do lobo da área que ele levou. Então, ele tá puto com os Starks. Daí ele tá querendo acabar com os Starks, né? Então, ele conversa sobre isso com a Cersei. E a Cersei tá tentando fazer ele entender que ele precisa dos Starks para manter o reino unificado. É uma boa cena da série, que eu acho que não tem nos livros. Certeza que não tem nos livros, porque não tem ponto de vista nem do Joffrey nem da Cersei, mas é uma boa cena da série, mas que talvez não considere alguns pormenores que seriam interessantes e que seriam fundamentais para uma lógica mais a longo prazo de como funcionaria a política de manter esse exército, da utilidade desse exército e assim por diante. O Masterflex mandou: minha maior dúvida, nos livros o Stannis faz 2 sombras com a Melisandre, porque ele simplesmente não usou uma delas para lidar com o Joffrey. Bom, eu acho que tem 2 motivos. Primeiro, porque as sombras acho que tinham um custo alto pro Stannis de fazer. A magia em GOT dá a entender sempre que ela tem um alto custo sempre, e não é tão fácil de fazer. O Stannis passa mal depois que ele faz as sombras, ele fica de cama um tempo, ele fica tendo pesadelos depois, então acho que não é uma experiência tão fácil. Fora que acabar com o Joffrey com uma sombra não seria meio que suficiente pro Stannis, né? Porque o que o Stannis estava enfrentando realmente era o Tywin, mas se ele matasse o Joffrey, teria o Tommen no lugar do Joffrey. Se ele matasse o Tywin, teria... ainda assim, os Lannisters poderiam estar lutando a favor do Joffrey e do Tommen. Se ele matasse o Tywin, o Tommen e o Joffrey, talvez ainda coroassem a Myrcella no lugar dele, né? Então... acho que tem muitos pormenores, ele teria que fazer uma sombra para cada pretendente, talvez isso não fosse possível, porque
se cada sombra custa um preço alto para o Stannis fazer, né, no sentido de físico, de vitalidade até do Stannis, não seria possível sair matando todos os oponentes que ele tinha, que eram muitos, para ele conquistar o Trono de Ferro. Fora que eu acho que talvez não necessariamente essa sombra pudesse fazer tudo, né? Porque, por exemplo, para matar o Sir Courtenay Penrose lá em Ponta Tempestade, o Stannis tinha que estar próximo dele, a Melisandre tinha que estar próxima dele pra parir, né? A Ponta da Tempestade tinha uma espécie de proteção mágica, não foi tão fácil, teve que levar. Não sei se essa sombra do Stannis pode percorrer uma distância infinita pra chegar no Tywin, que estava lá em Harrenhal, por exemplo. Então tem uma questão prática também de que essa sombra não é, esse poder das sombras não é ilimitado. Fora que eu acho que é por isso que o Martin fez o Stannis estar tão enfraquecido no sentido de alianças. Então ele tinha a Melisandre para compensar ele um pouco nas capacidades políticas, mas ele tinha muitos inimigos, né? O Stannis tinha um caminho mais longo a percorrer para conquistar o Trono de Ferro. Então, talvez simplesmente não fosse suficiente, né? Para ter uma sombra pro Joffrey ou pro Tommen. Fora que quando o Stannis vai atacar Porto Real, por exemplo, ele não leva a Melisandre, porque ele não queria que a vitória ficasse na conta dela. Então talvez pro Stannis também pesasse essa ideia de eu vou usar só magia para conquistar, né, o meu território, será que isso é digno, será que isso vale? Então ele não queria talvez vencer só na base da magia, porque talvez ele considerasse que isso não era justo ou que não era certo. Então acho que tem várias questõezinhas que, se você pensa, podem servir como bloqueios para o Stannis não ficar saindo, usando sombras o tempo todo para matar todo mundo. Acho que no caso de Porto Real, até o Tywin nem estava em Porto Real, então o Stannis talvez nem tivesse certeza de qual era o posicionamento do Tywin, se ele estava em Harrenhal, se ele já tinha saído de Harrenhal. Então, para a sombra chegar no Tywin seria muito difícil, e o Tywin era o principal inimigo, né? Enquanto o Tywin estivesse vivo, o Stannis provavelmente teria uma forte oposição contra ele, então meio que não adiantava simplesmente matar o Joffrey ou matar o Tommen. E acho que uma vez tendo vencido o Renly usando a sombra, o exército do Stannis estava grande o suficiente para ele se sentir seguro para atacar Porto Real. Eu acho que ele realmente acreditava na vitória, e ela quase veio, né? Só não veio porque os Tyrell, no final das contas, se uniram aos Lannisters meio que no último minuto. A batalha de Hardhome e Durolar vai acontecer nos livros? Será somente com os selvagens contra os outros, ou será que o Jon Snow vai lutar também, igual aconteceu na série? Bom, eu tenho um vídeo aqui no canal só para falar sobre Durolar. Eu acho que nesse vídeo eu falo muito sobre os mistérios de Durolar e não tanto se vai acontecer uma batalha ou não no futuro da série. Mas com certeza é um tópico que eu menciono no vídeo. Eu acredito que Durolar vai aparecer nos livros, porque parece um arco importante dessa parte final do Jon na muralha, toda essa questão envolvendo Hardhome e Durolar. Se vai rolar uma batalha, como aconteceu na série, eu não sei, porque via de regra a série tende a concatenar as coisas, né? Juntar, amontoar acontecimentos dos livros para adaptar na série. Então pode ser que o que a gente viu na série como Durolar, que foi mais perto da longa noite que a gente realmente chegou na série, o que a gente viu em Durolar pode ser um acontecimento em outra região, e talvez o arco de Durolar não seja um ataque dos outros, por exemplo. Seja realmente os selvagens fugindo, passando para o outro lado da muralha, e aí o ataque acontece na muralha, por exemplo. Não sei, mas eu acredito que a gente vai ter cenas em Durolar, ou a gente vai ouvir mais falar de Durolar nos Ventos do Inverno. Eu acho que é uma parte importante da história. Mas, por exemplo, pode não ser através do Jon, pode ser o Bran largando em alguém, em um bicho, e estando lá em Durolar e vendo o ataque através dos olhos de uma criatura enquanto larga. Pode ser assim, dessa forma. Mas eu acredito que a gente vai ter mais de Durolar sim, mas também fica a recomendação para você conferir meu vídeo sobre o assunto. É um vídeo que eu já fiz há um certo tempo, então eu não lembro o que eu falo nele exatamente, mas eu sei que tem um vídeo e ele não é tão antigo assim, então acho que vale a pena conferir. O Tang Jill mandou: quão relevante é Iti para o Westeros, economicamente e politicamente? Nada, até onde eu sei. O Iti é meio que quase que o mais distante possível de Westeros, fisicamente. Claro que se o mundo de Westeros é redondo, daí Iti meio que pode dar a volta e ficar perto, mas pelo mapa, que é o mapa conhecido, né? Não se explora o oeste de Westeros, do mar do Poente. Pensando nas rotas comerciais, Iti é o mais distante possível. Então, politicamente e economicamente, Iti é o menos relevante possível para Westeros, né? E você também pergunta: a Casa Forrester do jogo Telltale é canônica? Até onde eu sei, não. É uma história muito legal. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre a Casa Forrester. Eu gosto bastante do jogo da Telltale de GOT, especialmente desse arco do norte.
Talvez até jogue em live, né? Um dia tirei pra jogar em live com vocês, porque é um jogo bem legal. Mas a Casa Forrester, até onde eu sei, ela não é canônica, até porque ela acaba que interfere um pouco nos eventos do jogo, né? Tem a parte com a Daenerys lá, então ela não é canônica, é um mundo meio alternativo. Mas é uma casa bem legal, né? A madeira que eles têm lá e tal, é um conceito todo bem interessante. E eu acho que o jogo consegue pegar muito da vibe de Game of Thrones, né? Dos plot twists, das mortes inesperadas. O jogo é bem foda. Eu adoro jogos da Telltale. The Wolf Among Us é o creme de la creme dos videogames. A Priscila Gomes manda: Oi Thiago, como vai? Primeira vez perguntando. Queria saber se você tem uma cena favorita de GOT e uma cena favorita de House of the Dragon. Bom, de GOT eu já falei mais de uma vez aqui. Eu gosto muito da cena do Robb sendo coroado Rei do Norte. Mas pra não falar a mesma coisa sempre, também vou dizer que eu gosto da cena do Jon sendo coroado Rei do Norte. Apesar de ser uma cena só da série, admito que é uma cena que eu gosto. Eu acho fofinho a Lyanna Mormont falando, né, os lords pedindo desculpas, o Jon sendo coroado num reflexo de como foi o Robb. Eu gosto, admito que eu gosto. Não sei se vai acontecer nos livros isso, provavelmente não, mas eu devo dizer que eu gosto dessa cena. Ela nem faz sentido nenhum, porque os Cavaleiros do Vale estão lá, declaram o Jon Rei do Norte também, o Davos. Mas eu gosto. É uma cena de fanservice que me agrada. Gosto também muito, ainda falando da sexta temporada, gosto de toda a sequência da Cersei queimando o septo de Baelor. Também outra cena que, se pensar na lógica dos livros, não faz sentido, mas que eu gosto da cena. Gosto também muito da Batalha dos Bastardos. A sexta temporada, por mais que ela não faça muito sentido em relação ao lore das Crônicas de Gelo e Fogo, o lore de próprio Game of Thrones que tinha antes, ela tem cenas muito legais. Então é uma temporada que foi a primeira que eu vi ao vivo, então eu sou meio nostálgico com ela. Tem muita coisa dessa temporada que eu gosto. De cenas, pelo menos. Cenas que eu curto. Já de House of the Dragon, mais difícil. Mas eu gosto muito da cena do Daemon, meu amigo Matt Smith, que eu conheci pessoalmente, matando justamente o irmão lá do Corlys Velaryon, depois dele chamar a Rhaenyra de prostituta. Foda a cena dele arrancando a cabecinha do é o Vaynor Velaryon. Eu não lembro o nome dele. Cara chato pra caraca. Mas gosto da morte dele, né, do Daemon, arrancando-lhe metade da cabeça na frente de todo mundo. E ainda falando pro Rey Viserys, você pode ficar com a língua dele. Acho muito boa. A cena do Viserys entrando, né, todo machucado no trono, né, andando, daí o Daemon indo com o irmão, ajudando ele a subir no trono de ferro. É bonitinho, é uma boa cena. Acho que tem uma vibe legal. Do que House of the Dragon conseguiu de construir bem. Foi o personagem do Daemon, foi o personagem do Rey Viserys. O próprio Martin fala que o Viserys de House of the Dragon é um dos poucos personagens da série que são melhores do que dos livros, na opinião dele. Então, isso é algo a se considerar, né? Então, acho que a primeira temporada de House of the Dragon teve bons acertos. E eu preciso dizer que da segunda temporada de House of the Dragon, eu gosto bastante da visão do Daemon. Eu sei que o arco do Daemon em Harrenhal é bem enrolado, bem tosco. Se a série fosse boa, se a segunda temporada fosse boa de House of the Dragon, essa cena teria sido o ápice. Mas ainda assim eu gosto do Daemon tendo a visão dele no último episódio, né? A visão que ele acaba vendo o Corvo de Sangue, a Daenerys, os outros. É uma cena que, via de regra, eu gosto, porque eu gosto desse arco mágico. Gosto do contexto ali que eles criam pra isso. O arco de Harrenhal do Daemon é muito arrastado, mas dessa cena em si eu gosto. O Pedro Andrade pergunta: Thiago, se for confirmado mesmo, que basicamente já que o Corvo de Três Olhos é o Lorde Corvo de Sangue, você acha que ele entregará a Irmã Sombria ao Bran quando ele precisar ir embora? Se sim, será que tem chance dela se tornar importante na Longa Noite, talvez até se tornar a Lâmina Vermelha do Azor Ahai? Não sei se escreveu certo Azor Ahai, parabéns pelo canal. Muito obrigado, e sim, escreveu certo Azor Ahai. Ou tem mais um H no Azor? Não sei, pra você ver, nem eu lembro às vezes. Mas acho que tá certo. Se a Irmã Sombria vai ser a Luminífera, eu acho que não. Eu acho que ela... acho que seria bem broxante a Irmã Sombria ser a Luminífera. Ela tá longe de Irmã Negra, né? Depende do nome que você quer chamar. Eu acho que... No caso, a Irmã Sombria tá mais certo, né? Porque é Dark Sister o nome da espada, né? Esse Dark é de sombrio. Então, seria a Fogo Negro e a Irmã Sombria, né? São os nomes mais certos das espadas Targaryen.
Eu acho que ela não vai ser porque ela não é tão icônica, né? Seria meio podre. Eu acho que a espada do Jon, a Alvorada, até a Blackfyre serviriam melhor como luminífera. Até a espada do Jaime, né? A cumpridora de promessas, que na verdade é da Brienne, né? Agora. Serviria melhor, né? Porque ela já tem uns veios vermelhos, já seria mais legal do que ser a Irmã Sombria, né? Acho que ela, por mais que ela seja uma espada de aço valeriano, seria muito podre se ela fosse a luminífera, porque ela não é tão icônica. Mas ela pode ser útil pro Bran, pra Mira, sei lá, pra lutar contra os outros, né, numa possível fuga do Bran. Então eu acho que ela pode sim aparecer, faz muito sentido que ela apareça, mas não tenho certeza se ela vai ser tão importante assim. Acho que ela vai ter uma importância de ajudar o Bran a lutar contra os outros, ou a Mira, quem tiver ali com o Bran, mas não que ela vai ser a luminífera. Já o Nicolas Fernandes manda aqui: olá Thiago, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado. A minha dúvida surgiu ao assistir um vídeo seu sobre a primeira longa noite. Nesse vídeo você disse que o que provocou a longa noite foi ter havido uma traição de sangue. E a minha questão é se existe algumas teorias sobre possíveis traições de sangue que tenham ocorrido na história mais recente de Westeros. Lembrei, por exemplo, da Dança dos Dragões, que possa ser a causa da nova longa noite. Continue o bom trabalho. Obrigado. Aqui ele quer dizer que na lenda de Ashai e de Ti, a longa noite aconteceu porque o imperador da Pedra de Sangue matou e tomou o trono da irmã, a imperatriz Ametista, e que os deuses teriam visto isso como algo absurdo e por isso começaram a longa noite. Pelo menos essa é a lenda principal de Essos. Tem outras lendas em Essos que falam sobre por que aconteceu a longa noite e como que ela foi encerrada. Eu acho que isso é mais lenda, essa parte da traição de sangue, do conceito de um irmão, um membro da família atacar um outro membro da família e tomar algo dele. Isso seja uma traição de sangue, algo que sempre gere uma consequência mágica. Eu acho que não, acho que é mais lenda. A ideia é que o imperador da Pedra de Sangue, ele já mexia com forças ocultas, então talvez ele ter tomado o trono da irmã não foi o que realmente causou a longa noite, e sim talvez as práticas que ele tivesse, né? O tipo de magia que ele praticasse, né? Da estrela, o David Lightbringer fala muito da igreja da estrela, não sei o que. Eu tô pra fazer vídeo sobre isso há muito tempo, mas é tanto conteúdo que tem do David Lightbringer, por exemplo, sobre isso, que ele adora esse assunto, que me dá um pouco de preguiça. Porque eu não sei o quão importante é realmente pra obra, porque às vezes o David Lightbringer, por mais que ele seja muito dedicado às crônicas, às vezes ele vai longe na teoria dele. Então tem que ter disposição para ver tudo. O fato é que o Imperador da Pedra de Sangue, ele tinha um culto muito sinistro e que talvez tenha sido justamente essas práticas de arte sombrias que ele tenha começado a desenvolver e que tenham causado a longa noite. E essa ideia de serem os deuses que ficaram revoltados com ele tomar o trono da irmã, seja só lenda, só história de pescador para florear um pouco e para dar uma moralidade para a história, mas provavelmente não foi o que de fato aconteceu. Assim como talvez a lenda do Azor Ahai ter temperado a espada no coração da sua amada e tirado de lá uma espada de fogo, seja só também enrolação, não seja algo literal que aconteceu. Então acho que é só lenda mesmo. Então a ideia de que um irmão trai a irmã, como, sei lá, o Aegon II fez com a Rhaenyra, supostamente, isso seja uma traição de sangue, e isso causou a longa noite, eu acho que não. Acho que não tem muita relação. É a mesma coisa, né? Os deuses também odeiam quem quebra o direito de hóspede. Aí criaram lá a Ratazana Cozinheiro, né? O cozinheiro rato, né? Lá na muralha. Então os Frey vão virar ratos também? Não, né? Não necessariamente. A ideia é só para dizer que é muito mal visto em Westeros quebrar o direito de hóspede, mas não que necessariamente sempre que alguém quebra o direito de hóspede tem uma punição mágica contra eles. Não, é só uma coisa muito mal vista, que tem uma lenda que floreia um pouco a história para poder dar um tom a mais de moralidade, para ficar mais fácil que o princípio se espalhe, né? Tomar o trono dos seus irmãos é feio, quebrar o direito de hóspedes é feio, mas não necessariamente que toda vez que eu faça isso tem uma consequência mágica na história. A Júlia mandou: olá Thiago, acredito que já tenha respondido essa pergunta antes, mas se não, vai lá. O casamento da Sansa com o Tyrion ainda é válido, correto? No meu ver, seria interessante esse arco se fechar no final, com as duas famílias que começaram em guerra terem que se juntar. Não como um amor romântico, mas quase como um final trágico, onde a Sansa fica com alguém que não é nada como era nas suas ilusões, e o Tyrion se vê obrigado a viver como o pai definiu. Olha, não seria um cenário tão difícil de acontecer. Inclusive, eu acho que o Tyrion e a Sansa poderiam ter sido felizes juntos se eles não fossem duas pessoas tão quebradas
a ponto de terem tantos bloqueios. Eu acho que eles poderiam ter entregado algo um pro outro. Se a Sansa aprendesse a amar o Tyrion e o Tyrion baixasse as defesas com a Sansa, eles poderiam ser realmente felizes juntos. Se o plano deles irem para Winterfell, por exemplo, e viverem em Winterfell tivesse dado certo, eles poderiam ter sido felizes. Bom, o casamento do Tyrion com a Sansa, ele tem uma grande questão de que ele não foi consumado, né? Então a Sansa ainda é virgem, e isso é sempre uma questão, né, de que a ideia é que um casamento, nesse contexto meio medieval, que as crônicas também se inspira, e pela própria Westeros isso é meio que deixado até claro, que se um casamento não é consumado, ele não, né, não tem o sexo no casamento, ele não é 100% válido, né? Então tem esse asterisco no casamento da Sansa com o Tyrion. Fora que o Tyrion agora é um exilado de Westeros e um condenado à morte. Então, se a gente vai pensar só pelas leis do Trono de Ferro, se é válido o casamento ou não, meio que não, porque o Tyrion já é condenado à morte. Então, e a Sansa está sendo procurada também. Então, até essa questão legal, ela é relativa, né? A Sansa e o Tyrion estão vivendo meio que à margem da lei. Então, tudo depende muito do contexto político, né? Se o Mindinho casar a Sansa lá com o Harry Harding, por exemplo, ou se a Sansa se casar com, sei lá, o Robert Arryn, que eu não acho que vai acontecer, mas dando um exemplo. Tudo depende de se os vassalos do Vale de Arryn vão aceitar esse casamento ou não. A Cersei no Trono de Ferro poderia dizer, não, mas ela já é casada com o Tyrion, o casamento é inválido, vocês estão cometendo traição. Aí depende, né? Depende de quem que vai apoiar a Sansa, depende de como o Vale vai responder. Tudo isso depende muito do contexto político, né? O contexto político muitas vezes altera um pouco o entendimento das leis e assim por diante. Então, depende de qual vai ser o futuro da Sansa e do Tyrion nos livros, mas eles até poderiam acabar juntos de uma certa forma, sei lá, não é um final tão impossível, mas eu acho que essa ideia de que eles vão acabar juntos porque o casamento deles ainda é válido, acho que depende do contexto de qual lei você tá querendo achar mais certo, sabe? Porque pela lei meio que tanto o Tyrion quanto a Sansa deveriam ser condenados à morte, sabe? Então a lei do Trono de Ferro definir que o casamento deles ainda é válido, tem outras leis que estão acima disso, como eles serem acusados de regicídio. Então, se a Sansa for pro norte, lá no norte ela ficar segura, ela pode se casar de novo, porque ela pode dizer, olha, meu casamento com o Tyrion não é válido porque a gente não foi consumado, ele é um condenado à morte, e por isso eu posso casar com outra pessoa, né? E foi um casamento meio forçado, então eu posso casar com outra pessoa. Tem esse contexto também a ser considerado. É um pouco diferente do caso do Rhaegar com a Elia Martell. O casamento deles já tinha sido consumado, o casamento deles já tinha tido filhos do casamento e não tinha nenhum motivo pelo qual o Rhaegar poderia pedir uma anulação do casamento com a Elia, né? No caso da Sansa, ela podia alegar uma anulação com o casamento com o Tyrion, por exemplo, por todo o contexto no qual o casamento foi feito e pela como a história dele se seguiu, por exemplo. Que é também um pouco do caso da Marjorie Tyrell. A Marjorie vai casar com o Joffrey, depois com o Tommen, justamente porque o casamento dela, tanto com o Joffrey quanto com o Renly, nunca foi consumado. Então, meio que não valeu esses dois casamentos dela, né? Até falam que ela é 3 vezes casada e 2 vezes viúva, mas fato é que o casamento dela com o Renly, com o Joffrey, não foi realmente validado. E por isso que ela meio que pode se casar com o Tommen sem nenhum pormenor. Mas enfim, são questões que dependem muito do contexto, assim, e de como o George R. R. Martin vai trabalhar, né, o andamento da história, né? Não dá pra pensar de forma tão definitiva, de tipo, a Sansa é casada com o Tyrion, então isso sempre vai ter que valer. Não necessariamente. O Vip Vap Vup pergunta, fala TH, se os Targaryen tivessem vencido a rebelião do Robert, você acha que os Greyjoy teriam se rebelado ou isso foi só pela mudança de governo? E se tivessem se rebelado, como você acha que os Targaryen lidariam com essa outra rebelião? Adoro seus vídeos. Muito obrigado. Acho que foi só pela mudança de governo. Acho que os Greyjoy não acreditaram, e o texto fala isso, né? Que eles não acreditaram que o governo do Robert era forte o suficiente para conseguir mobilizar uma vitória contra os Greyjoy, para impedir a independência dos Greyjoy, ou mesmo que, uma vez eles se rebelando, como o governo do Robert era fraco, outras casas se rebelariam e tirariam o foco dos Greyjoy. Então eles só precisavam começar a rebelião. Eles estavam redondamente enganados, né? Então acho que se os Targaryen tivessem vencido, os Greyjoy não teriam, pelo menos não da forma como foi no governo do Robert, se rebelado. Acho que teria muito mais chance.
Acho que eles veriam muito mais impeditivos, muito mais motivos para eles serem realmente vencidos do que essa crença de que o governo do Robert não era forte o suficiente e tal. O ponto é que os Greyjoy provavelmente deveriam ter se rebelado durante a rebelião do Robert, né? Eles deveriam ter aproveitado esse momento de rebelião pra, enfim, declarar independência e começar a treta, né? Porque daí sim eles passariam talvez um pouco despercebidos, né? E talvez o governo do Robert nem pelo menos logo após a rebelião, daí sim não tivesse força para mobilizar uma resposta imediata contra os Greyjoy. E aí os Greyjoy poderiam ter tido alguns anos, pelo menos, de independência. Assim que eu vejo, pelo menos. Mas caso os Targaryen tivessem vencido, eles não teriam se rebelado. E se tivessem, acho que os Targaryen teriam acabado com eles da mesma forma como fizeram. Talvez mobilizando um pouco mais a frota da Campina, né? Do que foi, no caso, a frota das Terras da Coroa. Quer dizer, é que o Stannis meio que liderou, né, as ofensivas contra os Greyjoy. Daí talvez tivesse usado mais a frota da Campina. Mas acho que os Starks teriam se mobilizado de qualquer jeito, né, pra vencer os Greyjoy. E talvez isso até usar o serviço como moeda de troca pra apagar um pouco da participação Stark durante a rebelião, por exemplo. Então, acho que teria sido vencido meio que da mesma forma. O Pedro Luiz perguntou: as estações do ano em Westeros são bem diferentes das nossas, com longos invernos e verões. Há alguma explicação para isso? É apenas no continente ou em todo o mundo? A Terra é plana em Azoiaf? Eu já respondi na última coisa de perguntas e respostas uma dúvida parecida, né, sobre as estações do ano e tudo mais. Até onde a gente sabe, não, o mundo de Azoiaf ele seria redondo, né, e tem todas as teorias sobre Essos e Westeros estarem conectados ali pelo norte da muralha, ali com a região de Ti, mais ou menos. Então, supostamente a Terra seria redonda. E por que as estações são tão diferentes? Tem uma explicação. A explicação que a gente tem na obra é por uma questão meio mágica, não tem uma explicação realmente científica. E a princípio os invernos e verões atingem o mundo todo, né? Não só o Westeros, como eu falei no vídeo passado. Mas eu tô respondendo essa dúvida de novo aqui porque o primeiro contato que eu tive com Game of Thrones foi um vídeo do Nerdologia falando sobre as estações de ano, as mudanças de estações de ano em Game of Thrones. Então, é um vídeo antigo do Nerdologia, mas vale a pena vocês procurarem e conferirem, que eles falam justamente sobre isso, sobre como poderia funcionar, partindo de princípios mais científicos, as estações do ano em GOT. Então, fica a recomendação. Se eu achar esse vídeo, eu coloco ele na descrição para vocês conferirem. Mas acho que é bem fácil de procurar, né? É só procurar Game of Thrones, Nerdologia, e provavelmente vocês já vão achar. Inclusive, eles têm outros vídeos sobre Game of Thrones, e o Nerdologia era um dos melhores canais do YouTube. Eles deram uma parada agora, mas vale a pena vocês conferirem esses vídeos deles sobre GOT. Tanto de história quanto de biologia. E por fim, uma pergunta do Tomb Jader. Tomb Jader. Quero saber sua opinião do porquê a Casa do Preto e do Branco topou o assassinato contra a Dany. Como ficou bem claro que eles tentaram matá-la no momento que ela conhece o Barristan Selmy e ele a salvou. A parte do escorpião e da criança que foge. Então, aqui tem um erro de interpretação. Não lembro o que eles fazem na série, mas acho que na série não é a Casa do Preto e do Branco. E nos livros, com certeza não é. Nos livros, quem tenta matar a Daenerys, nessa parte quando ela tá saindo de Qarth, são os Homens Pesarosos, que é uma guilda de assassinos de Qarth. E eles se chamam Homens Pesarosos porque eles sempre falam isso quando vão matar alguém. Eles dizem, lamento tanto, antes de matar a pessoa, né? Então eles lamentam antes de matar as vítimas, por isso que eles são os Homens Pesarosos. E foram eles que tentaram matar a Daenerys. O Barristan nos livros salva a Daenerys 2 vezes, né? Essa do escorpião, depois que o Homem Pesaroso tenta matar ela, e depois, né, quando um dos mercenários lá de Astapor, o bastardo do Titã, de Astapor não, de Yunkai, o bastardo do Titã, tenta assassinar a Daenerys, se eu não me engano, quando ela chega em Meereen. É em Meereen que ele tenta matar ela? Acho que sim. E aí que ele se revela ao Barristan, né, porque daí a Daenerys percebe que ele é muito mais habilidoso do que ele demonstra geralmente e tudo mais. Então, nenhuma das vezes que a Daenerys sofre uma tentativa de assassinato, que já foram 2 vezes, nenhuma das vezes é a Casa do Preto e do Branco, e sim os Homens Pesarosos e depois o mercenário conhecido como Bastardo do Titã. Eles que tentam matar a Dany nos livros. A Casa do Preto e do Branco até então nunca tentou matar a Daenerys, fora que o que a gente sabe da Casa do Preto e do Branco é que muito provavelmente o Jaqen H'ghar está na Casa do Preto e do Branco e
por conta de alguns outlines, rascunhos que o Martin deixou sobre a história, a gente tem a noção de que ele estaria lá na Cidadela para procurar um livro sobre dragões. O que dá a entender que a Casa do Preto e do Branco pode estar querendo acabar com a Daenerys, pode estar procurando algum tipo de fraqueza dos dragões, algum método mais eficiente para matar dragões, mas não sabemos, porque a Daenerys poderia muito facilmente ser uma aliada de Bravos, então é estranho pensar que a Casa do Preto e do Branco vai acabar com ela, porque por mais que Bravos sejam anti-valerianos, né, de muitas formas, a Daenerys é contra a escravidão, que é a principal pauta de Bravos, também ser contra a escravidão, fora que a Daenerys supostamente foi criada em Bravos, né, na casa com a Porta Vermelha em Bravos, então teria uma boa relação da Daenerys com Bravos, então é estranho a Casa do Preto e do Branco querer matar ela ou querer destruir os dragões, então a gente não sabe no que vai dar esse arco da Cidadela, que o Jaqen H'ghar provavelmente está lá, mas, enfim, a gente sabe que não foi nesse episódio de Qarth, não foi a Casa do Preto e do Branco que tentou matar a Dany, e sim um homem pesaroso. Mas é isso, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Como eu disse, nesse vídeo eu respondi dúvidas só da aba comunidade do canal, e no próximo vídeo, que vai ser o último de perguntas e respostas, eu vou responder as dúvidas só dos membros, as últimas dúvidas que faltam dos membros lá do meu formulário especial. Inclusive, se você se tornar um membro do canal, além de ter um acesso a um grupo maravilhoso, que tem discussões todos os dias sobre as crônicas e outros assuntos, que está tendo um torneio agora para escolher quem é o melhor guerreiro da história das crônicas, já teve do melhor personagem, que foi o Tyrion, Jon e Davos, que ficaram no top 3, eu até fiz um vídeo essa semana do Davos por conta disso, mas caso você queira participar do grupo, você também recebe acesso ao formulário, e todos os vídeos de opiniões polêmicas e perguntas e respostas, eu sempre respondo todos os membros do canal a partir desses formulários, e na semana que vem eu vou responder as últimas dúvidas dos membros. Então, é isso, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o que vocês concordam das opiniões que eu trouxe, o que vocês discordam, pensam diferente, pensam igual. A opinião de vocês é sempre muito importante. No mais, é isso, também não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso vocês não sejam inscritos. Escrever de vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.